Meu nome é Camila, tenho 35 anos e moro em Curitiba. O que vou contar agora ainda dói quando lembro, ainda aperta o peito, ainda tira meu sono em algumas noites. Mas precisa ser contado, precisa ser ouvido. Porque se serve para alertar uma mulher, uma única mulher, então valeu cada lágrima que derramei escrevendo isso. Eu nunca imaginei que minha vida ia virar do avesso desse jeito. Nunca imaginei que o homem com quem eu dividi 12 anos da minha vida, com quem tive 2 filhos, com quem construí uma casa, uma rotina, uma família, pudesse fazer o que fez. A gente sempre acha que com a gente vai ser diferente, que a gente vai perceber os sinais, que a gente não vai ser aquela mulher trouxa que todo mundo vê de fora e pensa, como ela não viu? Mas quando você tá dentro, quando você confia, quando você ama, você não vê. Ou vê e não quer acreditar. Ou acredita e se convence de que tá exagerando, que tá sendo paranoica, que tá criando caso do nada. Até que um dia a verdade explode na sua cara. E aí não tem mais como fingir, não tem mais como se enganar, não tem mais volta. Era uma terça-feira de junho de 2024. Uma terça-feira que começou como qualquer outra. Acordei às 6 da manhã, como sempre. Fui no quarto de Davi, meu filho de 10 anos, acordei ele com carinho, dei beijinho na testa dele. Fui no quarto de Lara, minha pequena de 7 anos, acordei ela cantando baixinho aquela música da Frozen que ela ama. Desci para a cozinha, coloquei café para passar, separei o material da escola deles, preparei lancheira. Rotina. Aquela rotina sagrada de mãe que cuida, que organiza, que faz a casa funcionar. Renato desceu às 7, já de terno, sempre impecável. Cabelo penteado com gel, barba feita, perfume caro que eu tinha dado no aniversário dele. 41 anos, bonito, bem-sucedido, diretor financeiro da minha empresa. Do lado de fora, a gente parecia o casal perfeito. Por dentro, a gente estava podre. Eu só ainda não sabia o quanto. Bom dia, eu disse, servindo café para ele. Ele mal olhou para mim. Pegou a xícara, tomou de pé mesmo, olhando o celular. Bom dia. Seco, frio, como tinha sido nos últimos meses. Na verdade, no último ano. Mas eu justificava. Ele tá estressado com o trabalho. A empresa tá crescendo muito, é muita responsabilidade. Todo casamento tem fases assim, mentiras que a gente conta para si mesma para não encarar a verdade. As crianças desceram, café da manhã rápido, correrias de sempre, mochilas, abraços, beijos. Renato saiu primeiro. Nem tchau direito deu. Eu levei as crianças para a escola, voltei para casa e foi quando minha vida começou a desmoronar. Eu tinha acabado de entrar em casa. Ainda estava tirando a bolsa do ombro quando ouvi a chave na porta. Renato. Ele tinha voltado. Estranhei. Ele nunca esquecia nada. Nunca voltava. Esqueceu alguma coisa? Perguntei da sala. Ele entrou. E o jeito que ele entrou já me deu um aperto no estômago. Aquela postura rígida, os ombros tensos, o queixo erguido. Jeito de quem já decidiu algo e veio executar. Não esqueci nada. Voltei porque preciso falar com você. Meu coração disparou, mas não de esperança, de medo. Aquele medo instintivo de quando você sabe que algo ruim vem aí. Fala. Ele ficou parado ali, de pé, na sala da nossa casa, a casa que meu pai tinha me dado de presente de casamento, e disse as palavras que destroem qualquer esposa. Eu vou viajar para Disney com as crianças. Você fica. Demorei alguns segundos para processar. Como assim eu fico? É o que eu disse. Eu e as crianças. Você não vai. Senti como se tivessem puxado o chão debaixo dos meus pés. Disney. A viagem que a gente planejava há anos. Que as crianças pediam todo aniversário, todo Natal. Mãe, quando a gente vai na Disney? Pai, a gente vai conhecer o castelo da Cinderela? A gente sempre dizia, em breve, em breve. E agora, de repente, o em breve tinha chegado. Mas sem mim. Renato, é uma viagem em família. Como eu não vou? Ele respirou fundo, impaciente.
como se eu fosse uma criança teimosa que não entende explicação simples. Camila, eu preciso de um tempo com meus filhos, sem você no meio, sem mim no meio. Cada palavra foi uma facada. Eu sou a mãe deles. E vai continuar sendo, mas eu preciso desse tempo, sem interferência. Interferência? Minha voz subiu, sem controle. Eu cuido deles desde que nasceram. Eu sou interferência? Você é sufocante. Ele disse isso, olhando direto nos meus olhos, sem hesitar, como se fosse um fato. Você gruda neles, controla tudo, não deixa eles respirarem. Eu vou levar eles. A gente vai se divertir e você fica aqui. Alguém precisa cuidar da casa mesmo. Cuidar da casa. Enquanto ele levava meus filhos para o lugar mais mágico do mundo. As crianças vão querer que eu vá. Elas vão entender que a mãe não pode ir. Vão ficar tristes no começo, mas vão superar. Criança supera tudo. Eu não concordo com isso. Você não precisa concordar. Ele pegou a chave do carro no aparador, se virou para sair. As passagens já estão compradas. A gente viaja daqui a 10 dias. Organiza as malas das crianças. E se eu não organizar? Ele parou na porta, virou a cabeça, meio sorriso nos lábios. Aquele sorriso que eu costumava achar charmoso e que agora me dava nojo. Você vai organizar, Camila. Você sempre faz o que eu mando. E saiu. A porta fechou. E eu fiquei ali, parada no meio da sala, tremendo. Não de frio, de raiva, de humilhação, de dor. Ele estava certo. Eu sempre fazia o que ele mandava. Sempre cedi. Sempre engoli. Sempre aceitei. Mas dessa vez, algo dentro de mim rachou. Uma racha pequena ainda. Quase imperceptível. Mas estava lá. Nos 10 dias seguintes tentei de tudo. Implorei, argumentei, chorei, gritei. Nada funcionou. Na primeira noite, esperei ele chegar. Eram quase 11 quando ele entrou. Eu estava na sala, no escuro, esperando. Renato, a gente precisa conversar. Não tem nada para conversar. Ele jogou a pasta no sofá, afrouxou a gravata. Por favor, senta aqui. Vamos conversar como adultos. Ele suspirou, irritado, mas sentou. No outro sofá, longe de mim. Eu tô ouvindo. Me explica por que você não quer que eu vá nessa viagem. Já expliquei. Preciso de tempo com meus filhos. Mas por que sem mim? Eu fiz alguma coisa? Tá acontecendo alguma coisa que eu não sei? Silêncio. Ele me olhou com aquela expressão vazia que tinha se tornado comum. Como se eu fosse uma estranha. Alguém que ele mal conhecia. Você não fez nada. Eu só não te quero lá. As palavras eram simples, diretas, cruéis. Renato, você tá me machucando. Não é minha intenção machucar você. Mas também não é minha obrigação levar você em tudo que eu faço. É uma viagem com nossos filhos. Nossos filhos que eu raramente vejo porque você monopoliza eles. Eu trabalho o dia inteiro, chego em casa, eles já estão dormindo. Final de semana, você já organizou tudo, já decidiu tudo. Eu quero ter um tempo com eles, só isso. Eu fiquei muda. Porque ele estava virando as coisas, fazendo parecer que eu era a vilã, que eu estava impedindo ele de ser pai. Eu nunca te impedi de nada. Impede sim. Você controla tudo. E eu tô cansado. Ele se levantou, foi pro quarto, me deixou ali. Chorei aquela noite inteira, deitada no sofá, porque não conseguia subir pro quarto, não conseguia deitar do lado dele, não conseguia fingir que estava tudo bem. No dia seguinte, tentei com as crianças. Busquei eles na escola, levei para tomar sorvete. Coisa que eu raramente fazia no meio da semana. Eles estranharam, mas ficaram felizes. Mãe, que surpresa boa! Davi lambeu o sorvete de chocolate, sorrindo. Mãe, posso pedir cobertura? Lara já estava olhando as opções. Podem pedir o que quiserem. A gente sentou numa mesinha do lado de fora. Dia bonito, sol de junho, céu azul, tudo perfeito por fora. Vocês estão animados para Disney? Muito! Lara quase pulou da cadeira. Eu vou ver a Elsa e a Anna e vou no castelo. Eu vou no Space Mountain, Davi disse, tentando parecer mais maduro.
e no Buzz Lightyear, e no Star Wars. Eu sorri. Tentei sorrir. E vocês não vão sentir falta da mamãe? Eles pararam de comer. Davi me olhou com aqueles olhos castanhos espertos demais para a idade. Por que a gente ia sentir falta? Você vai junto. Na verdade, meu amor, o papai disse que... Disse o quê? Como explica isso? Como fala para uma criança de 10 anos que o pai dela está te excluindo propositalmente? O papai quer ter um tempo só com vocês, então eu vou ficar em casa dessa vez. O sorrisinho de Lara sumiu na hora. Mas por quê? Porque alguém precisa ficar cuidando da casa. A vovó Sônia pode cuidar, ela rebateu, rápido. Ela sempre cuida quando a gente viaja. É, mãe, Davi concordou. Por que você não vai? A gente quer que você vá. Senti os olhos encherem de lágrima. A mamãe também quer ir, meus amores, mas às vezes a gente não pode fazer o que quer. Por que não? Pergunta de criança. Simples, direta, impossível de responder sem expor a verdade feia. Porque o papai decidiu assim. Mas o papai tá errado. Lara bateu a mãozinha na mesa. Não vai ser legal sem você. Davi ficou quieto, olhando para o sorvete que já estava derretendo. De repente, ele não parecia mais animado. Parecia triste. Davi? Mãe, o papai tem sido estranho com você. Meu coração apertou. Por que você acha isso? Porque ele mal fala com você, mal olha. E quando olha, não é legal. Ele é diferente com você do que era antes. 10 anos. Meu filho tinha 10 anos e já percebia coisas que eu tentava esconder. Adultos às vezes passam por fases difíceis, filho, mas passa. E se não passar? Sempre passa. Eu estava mentindo, para ele e para mim. Tentei conversar com Renato de novo naquela noite. E na outra, e na outra. Todas as tentativas terminavam da mesma forma, ele se fechando, evitando, desviando, até eventualmente se irritando e encerrando a conversa. Camila, eu não vou mudar de ideia. Para de insistir. Mas as crianças querem que eu vá. As crianças são crianças. Eu decido, e decidi. Você não pode decidir sozinho algo assim. Posso e decidi. Aceita ou não aceita, tanto faz. Você não vai. No quarto dia fui diferente. Tentei sedução. Me arrumei, coloquei um vestido que ele gostava, fiz comida especial, abri vinho. Quando ele chegou, a mesa estava pronta, velas acesas. Ele olhou tudo e deu uma risada seca. Sério? Senta, vamos jantar. Você acha que um jantar romântico vai me fazer mudar de ideia? Não é sobre mudar de ideia, é sobre a gente conversar, como casal. Ele sentou, mas estava claro que não queria estar ali. Comeu em silêncio. Bebeu o vinho olhando para o celular. Eu tentava puxar assunto. Ele respondia em monossílabos. No final, não aguentei mais. Renato, o que aconteceu com a gente? Ele finalmente largou o celular. Me olhou. E o que vi nos olhos dele me assustou. Não tinha carinho, não tinha saudade, não tinha amor, tinha tédio. Nada aconteceu, Camila. A gente só desgastou. 12 anos, 2 filhos, a rotina, a mesmice. É normal. Normal? Minha voz tremeu. É normal você não me querer mais? Eu não disse que não te quero. Mas não quer. Silêncio. Não me toca há meses, não me beija, mal olha. Agora quer viajar sem mim. Se isso não é não querer mais, eu não sei o que é. Ele respirou fundo, se levantou, começou a juntar os pratos. Eu tô cansado, Camila. Cansado dessa cobrança constante. Você quer atenção o tempo todo. Quer que eu prove o tempo todo que te amo. É exaustivo. Eu só quero sentir que ainda sou importante para você. Você é a mãe dos meus filhos. Isso não é importante o suficiente? E saiu da cozinha. Me deixou ali, sozinha, com aquele jantar romântico ridículo. Chorei de novo naquela noite. E na noite seguinte. E na seguinte. No 7º dia, tentei apelar para a mãe dele, Dona Sônia. A gente sempre teve um bom relacionamento. Não era próximo, mas era respeitoso. Liguei para ela.
Dona Sônia, a senhora tem um minuto? Claro, Camila. O que foi? Expliquei tudo. A viagem, a exclusão, o jeito de Renato. Ela ficou quieta do outro lado. Quando falou, a voz estava estranha. Camila, eu não sei o que dizer. A senhora pode conversar com ele? Pedir para ele me levar junto? Mais silêncio. Camila, meu filho é adulto. Eu não posso mandar nele. Mas a senhora pode tentar. Como mãe. Querida, ela hesitou. Vocês estão passando por problemas no casamento? Não sei. Acho que sim. Mas eu queria resolver. Queria entender o que está acontecendo. Casamento é difícil, Camila. Tem altos e baixos. Mas se o Renato precisa desse tempo com os meninos, talvez seja bom deixar. Não acreditei no que estava ouvindo. A senhora acha certo ele me excluir da viagem dos nossos filhos? Não acho certo nem errado. Acho que cada casal sabe o que é melhor para si. Mas... Camila, eu preciso desligar. Tenho um compromisso. A gente conversa depois. Desligou. E eu entendi. Ela estava do lado dele. A sogra que eu sempre respeitei, que sempre tratei bem, estava do lado dele. Talvez ela soubesse de algo que eu não sabia. Talvez ela sempre soube. No 8º dia, fiz algo desesperado. Peguei o celular do Renato enquanto ele estava no banho. Sabia a senha. Era o aniversário de Davi. Fui direto nas mensagens. Nada. Conversas normais de trabalho, grupos da família, nada suspeito. Fui no WhatsApp, mesma coisa. Instagram, mesma coisa. Ou ele apagava tudo, ou não tinha nada para esconder no celular. Mas meu instinto gritava que tinha algo errado. No 9º dia, véspera da viagem, tentei uma última vez. Esperei ele ir dormir. Subi para o quarto. Ele já estava deitado, lendo algo no tablet. Deitei do lado dele. Coloquei a mão no peito dele. Renato. Por favor, me leva junto. Ele nem tirou os olhos do tablet. Não. Eu faço o que você quiser. Fico quieta. Não interfiro. Só quero estar com meus filhos. Camila, por favor. Minha voz rachou. Pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Ele finalmente desligou o tablet, colocou do lado, virou para mim, e o que vi no rosto dele não era raiva, era indiferença, completa, total, gelada. Você não vai, aceita. Eu te odeio. As palavras saíram antes que eu pudesse segurar. Eu te odeio por estar fazendo isso. Você não me odeia, você só tá com raiva. Vai passar. Não vai passar. Vai. Ele pegou o tablet de volta, voltou a ler. Você sempre me perdoa. E era verdade. Eu sempre perdoava. Sempre engolia. Sempre aceitava. Mas dessa vez, algo dentro de mim quebrou. De verdade. Definitivamente. Se você for nessa viagem sem mim, eu disse, a voz baixa mas firme, a gente não volta a ser o que era. Ele nem olhou. Nunca fomos nada mesmo, Camila. Aquilo foi a pá de cal. No dia da viagem, me forcei a ser forte, pelas crianças. Fiz café da manhã especial, ovos mexidos como Davi gosta, panquecas com formato de Mickey para Lara. Eles comeram animados, tagarelando sobre a viagem. Mãe, você tem certeza que não vai? Davi perguntou pela 1000ª vez. Tenho, filho, mas vocês vão se divertir muito e vão tirar muitas fotos para me mostrar. Eu vou tirar 1 milhão de fotos, Lara prometeu. Renato desceu às 9, já arrumado. Calça jeans, camisa polo, tênis importado, cheiro de perfume caro. Bom, vamos, o Uber vai chegar daqui a pouco. As malas já estavam prontas. 3 malas grandes. Eu tinha feito, como sempre. Organizado as roupas das crianças, separado remédios, documentos, tudo. Porque mesmo sendo excluída, eu ainda cuidava, ainda organizava. Ainda era a esposa e mãe que sempre fui. O Uber chegou às 10. Um SUV preto, espaçoso. As crianças desceram correndo, animadas. Renato foi atrás, carregando as malas. Eu fiquei na porta, assistindo. Mamãe! Lara voltou correndo, me abraçou forte. Eu vou sentir sua falta. Eu também, meu amor, mas são só 15 dias. Passa rápido. Vai ligar todo dia? Todo dia. Davi veio depois.
Me abraçou mais devagar, mais contido, mas eu sentia a tensão no corpo dele. Mãe, vai, filho, aproveita, a mamãe fica bem. Promete? Prometo. Ele soltou, entrou no carro. Renato foi o último. Parou na frente de mim, a mão na porta do carro. A gente volta daqui a 15 dias. Tá. Ele hesitou. Por um segundo, parecia que ia dizer algo importante. Algo que explicasse tudo. Algo que fizesse sentido. Mas não disse. Só entrou no carro. A porta fechou. O Uber saiu. Eu fiquei ali na calçada, acenando, até o carro desaparecer na esquina. Então voltei para dentro da casa. E o silêncio me engoliu. Os primeiros dias foram devastadores. A casa parecia ter dobrado de tamanho. Cada cômodo vazio ecoava. Cada silêncio gritava. Eu não sabia o que fazer comigo. Tentava me distrair. Limpava o que já estava limpo. Organizava armários já organizados. Assistia TV sem ver nada. Pegava o celular a cada 5 minutos, checando se tinha mensagem. Renato mandava mensagens curtas. Chegamos. Hotel bom. Crianças cansadas. Nada de fotos. Nada de chamada de vídeo. Nada que me incluísse, mesmo que à distância. Eu mandava mensagem para os meninos. Bom dia, meus amores. Dormiam bem? Que parque vocês vão hoje? Mamãe tá com saudade. Às vezes eles respondiam. Bom dia, mãe. Vamos no Magic Kingdom. Saudade também. Mas as respostas eram curtas, apressadas. Eles estavam se divertindo, vivendo a vida. E eu estava ali, parada, sozinha, esperando. Na segunda noite, tentei ligar. Chamada de vídeo. Ninguém atendeu. Tentei de novo. Nada. Mandei mensagem. Por que não atendem? Resposta de Renato 1 hora depois. Estávamos jantando. Crianças já dormiram. Mas são só 9 horas aí. Eles cansaram. Andamos o dia inteiro. Amanhã eu ligo de manhã então. Deixa eles descansarem, Camila. Eles estão de férias. De férias de mim também, pensei. Mas não falei. No terceiro dia, consegui falar com eles. Chamada rápida, 5 minutos. Eles contaram do Magic Kingdom, das montanhas russas, dos personagens. Estavam felizes, eufóricos. Mãe, foi muito legal! A Elsa é linda de verdade. O castelo é enorme. Eu sorria, perguntava, fingia estar feliz por eles, e estava. Claro que estava, mas doía. Doía demais saber que eu deveria estar lá, vivendo aquilo com eles, segurando a mão da Lara quando ela visse a Elsa, rindo com o Davi nas montanhas russas, mas não estava. Estava na minha sala, sozinha, ouvindo por uma tela de celular. No quarto dia, acordei com o coração apertado, aquela angústia sem nome, sensação de que algo estava errado, muito errado. Tentei ligar, ninguém atendeu. Tentei de novo, nada. Mandei mensagem. Tá tudo bem? Nada. Fiquei o dia inteiro inquieta, andando pela casa, pegando o celular a cada minuto. Nada. Até que às 3 da tarde veio uma mensagem de Renato. Crianças estão bem. Paramos de responder porque você tá sufocando. Deixa eles aproveitarem. Sufocando. Aquela palavra de novo. Eu era sufocante por querer falar com meus filhos. Fiquei com raiva. Mas engoli. Porque não queria brigar. Não queria piorar as coisas. No 5º dia, estava navegando no Instagram. Sem propósito. Só rolando o feed, vendo fotos de gente que mal conhecia, mães postando filhos, casais postando viagens, comida, paisagens, aquela vida editada que todo mundo mostra. Foi quando vi um story de Fernanda, uma conhecida de Curitiba. A gente tinha amigos em comum, mas não éramos próximas. Nos víamos em festas, cumprimentávamos com um beijinho no rosto, aquela simpatia superficial. Ela tinha postado um repost de outra pessoa. O nome me chamou a atenção. Amanda Ferreira. Amanda. Eu conhecia esse nome. Conhecia muito bem. Amanda era a secretária do Renato, secretária executiva, como ele fazia questão de dizer. Ela veio de multinacional, é muito competente. 26 anos. Loira, bonita, corpo de academia, sempre bem arrumada.
sempre sorridente demais, sempre tocando no braço dele quando conversava, sempre rindo alto demais das piadas sem graça dele. Eu tinha reclamado. Uma vez. Só uma. Foi 6 meses atrás. A gente estava deitado já tarde da noite. Renato, sua secretária é muito próxima de você. Ele tinha rido. Você tá com ciúme? Não é ciúme, é que ela é muito íntima, toca muito em você, ri muito, fica muito perto. Camila, pelo amor de Deus, ela é uma funcionária, uma secretária, para de criar caso do nada. Eu não tô criando caso, só achei estranho. Você que é paranoica, não tem nada demais. Ela é profissional e pronto. Ele tinha virado de costas e dormido. E eu tinha engolido. De novo. Agora, vendo aquele nome na tela do meu celular, senti o estômago revirar. Cliquei no story que Fernanda tinha repostado. Era uma foto no Magic Kingdom, na frente do castelo da Cinderela. Amanda estava lá, sorrindo enorme, com 2 crianças do lado, meus filhos, meu Davi, minha Lara. Senti o ar sumir. O celular quase escorregou da minha mão. Aproximei a tela, ampliei a foto, com as mãos tremendo. Era eles, sem dúvida. Davi com a camiseta azul do Buzz Lightyear que eu tinha comprado especialmente para a viagem. Lara com as orelhinhas de bolinhas da Minnie, as que ela tinha implorado para levar e eu tinha embrulhado com carinho. E Amanda, a secretária do meu marido, no meio dos meus filhos, posando como se fosse a mãe deles. Cliquei no perfil dela, privado. Mas Fernanda seguia. Com as mãos tremendo tanto que mal conseguia digitar, mandei mensagem para Fernanda. Fernanda, oi, de onde é essa foto que você postou? Resposta veio rápido. Oi, Camila, é da Amanda, a gente treina na mesma academia. Ela tá em Orlando, que luxo, né? Você pode me mandar os outros stories dela? Claro, espera só um pouquinho que eu tiro o print. E começou a chegar. Um por um. Cada um uma facada no peito. Amanda no avião. Selfie na poltrona. Rumo à terra da magia. Amanda no hotel. Quarto luxuoso. Check-in no paraíso. Amanda no Epcot. Na frente da bola geodésica. Volta ao mundo. Amanda no Hollywood Studios. Torre do terror ao fundo. Que aventura! Amanda e Davi, na fila da montanha-russa, os dois de mãos dadas. Meu cúmplice para encarar as radicais, Amanda e Lara. Numa loja, a secretária ajudando minha filha a escolher uma fantasia de princesa. Deixando ela ainda mais linda, Amanda e Renato, num restaurante. Taças de vinho, olhares. Noite especial. Amanda e Renato, andando pelo parque, de mãos dadas, os dois, mãos dadas, Amanda e Renato, se beijando, na boca, na frente do castelo, com meus filhos atrás, a legenda Família Disney, família. Ela chamou aquilo de família. O celular caiu no chão. Eu não conseguia respirar. Literalmente. O ar não entrava. O coração batia tão forte que parecia que ia explodir. As mãos tremiam. A visão embaçava. Peguei o celular de volta. Olhei as fotos de novo. Tinha que ter certeza. Tinha que ter absoluta certeza. Não era engano. Não era coincidência. Não tinha explicação inocente. Meu marido. O pai dos meus filhos. O homem que dormia do meu lado há 12 anos. Tinha levado meus filhos para Disney. Com a amante. E me deixado em casa. Não porque ele precisava de tempo com os filhos. Não porque eu era sufocante. Mas porque ele queria foder a secretária em paz. E usar meus filhos como álibi. A raiva veio, violenta, incontrolável. Senti o sangue ferver nas veias. Quis gritar, quebrar coisas, socar paredes. Meu corpo todo tremia de fúria. Mas junto com a raiva veio outra coisa. Clareza. Clareza absoluta, cristalina, cortante. Eu tinha sido enganada, manipulada, humilhada. Mas agora eu sabia. E conhecimento é poder. Respirei fundo, várias vezes, tentando me acalmar, tentando pensar com clareza. Primeira coisa, salvar tudo. Fui pegando os prints que Fernanda tinha mandado, um por um. Salvei tudo em 3 lugares: nuvem, e-mail, pendrive.
Aprendi isso com meu pai. Prova é poder, filha. Nunca perde prova. Depois, peguei o celular e fiz algo que deveria ter feito muito tempo atrás. Liguei para o advogado. Dr. Gustavo atendeu no segundo toque. Camila? Oi, querida. Tudo bem? Dr. Gustavo era advogado da família há mais de 30 anos. Amigo do meu pai desde a época que meu pai ainda era pedreiro. Um homem de uns 60 anos, cabelos grisalhos, óculos de armação grossa, voz grave e tranquila que passava segurança imediata. Dr. Gustavo, eu preciso de uma consulta, urgente. A voz dele mudou. Ficou séria. O que aconteceu? Meu marido levou meus filhos para Disney, com a amante dele. Sem eu saber, eu fiquei no Brasil. Silêncio do outro lado. Longo. Camila, você pode repetir isso? Repeti. Cada palavra. Mais firme agora. A raiva dando força. Ele pediu sua autorização para viajar com as crianças? Pediu. Trouxe um papel dizendo que era autorização padrão de viagem internacional com menores. Eu assinei confiando. E você tem provas da amante? Tenho fotos, várias, dos dois juntos em Orlando, com meus filhos. Vem pro meu escritório, agora, quanto antes melhor. Cheguei no escritório dele 1 hora depois. Edifício antigo no centro de Curitiba, aqueles prédios com pé direito alto, assoalho de madeira, portas pesadas. O escritório do Dr. Gustavo era no 4º andar. Subi de escada, meu coração ainda batendo acelerado. Ele me recebeu pessoalmente, me abraçou. Aquele abraço paternal que me fez lembrar do meu pai e quase me fez desmoronar. Calma, Camila, vamos resolver isso. Sentamos na sala dele, mesa enorme de madeira escura, estante cheia de livros jurídicos, diplomas na parede. Mostra o que você tem. Abri o celular. Mostrei tudo. Todos os prints, todas as fotos. Ele foi passando, o rosto ficando cada vez mais sério, a mandíbula cada vez mais tensa. Ele levou seus filhos menores para viajar com a amante. Levou. E você ficou no Brasil sem saber. Fiquei. Ele disse que precisava de tempo com os filhos, que eu era sufocante. Doutor. Gustavo tirou os óculos, passou a mão no rosto, respirou fundo. Camila, esse homem é mais idiota do que eu imaginava. Pela primeira vez em dias eu ri. Uma risada curta, amarga, mas era riso. Vou te fazer algumas perguntas, e preciso de respostas absolutamente sinceras. Tudo bem? Tudo. A casa onde vocês moram está em nome de quem? Pisquei. Não esperava essa pergunta. Meu. Foi presente do meu pai quando eu casei. Escritura só no seu nome? Ele não é coproprietário? Só no meu. Perfeito. E a empresa? A construtora Oliveira é minha. Herdei quando meu pai morreu. 100% das cotas estão no meu nome. Renato nunca foi sócio? Nunca. Ele é funcionário, diretor financeiro, salário de 35 mil por mês, mas nunca teve cotas. E o carro que ele usa, BMW X5, se não me engano? É meu também, presente do meu pai no meu aniversário de 30 anos. Dr. Gustavo se recostou na cadeira, juntou as pontas dos dedos. Ficou olhando para mim em silêncio por alguns segundos. Então sorriu. Era um sorriso pequeno, mas estava lá. E tinha algo de predatório nele. Camila, seu pai era um homem muito, muito inteligente. Por quê? Porque ele te protegeu, completamente. Tudo o que tem valor real está no seu nome. Casa, empresa, carro, investimentos. Renato, legalmente, não tem nada. Levou alguns segundos para processar. Nada. Nada. Ele trabalha na sua empresa, mora na sua casa, dirige o seu carro. Se você quiser, pode tirar tudo dele. Amanhã. Hoje mesmo. Uma sensação estranha me tomou. Não era alívio, não era felicidade, era poder. Um poder que eu não sabia que tinha. Um poder que meu pai tinha me dado e eu nunca tinha usado. Dr. Gustavo, o que eu faço? Ele se inclinou para frente, os olhos fixos nos meus. Vou ser direto. Você quer salvar o casamento ou destruir ele? Pensei, por um segundo. Apenas um.
Ele levou a amante para Disney, com meus filhos, fazendo eles de idiotas, fazendo eu de idiota. Você acha que tem salvação? Não. Então me diz como eu destruo ele. Dr. Gustavo sorriu de novo. Aquele sorriso de lobo. Com o maior prazer. Nos dias seguintes, enquanto Renato se divertia em Orlando com aquela vagabunda e com meus filhos inocentes, eu executei o plano. Era um plano cirúrgico, preciso, devastador. Dr. Gustavo me guiou em cada passo. Camila, primeiro a gente protege seus bens. Depois a gente protege as crianças. Depois a gente destrói ele financeiramente. E por último, a gente destrói ele judicialmente, nessa ordem. E se ele descobrir? Melhor que descubra quando já for tarde demais. Dia 1, banco. Cheguei na agência do Banco do Brasil às 9 da manhã. Sr. Márcio, o gerente, me conhecia desde criança. Era da época do meu pai. Camila, que surpresa! Senta, senta! O que te traz aqui? Sentei. Respirei fundo. Sr. Márcio, preciso fazer algumas mudanças nas contas. Claro, me diz. Quero cancelar todos os cartões vinculados ao nome do Renato. Ele piscou, surpreso. Todos? Todos. Cartão corporativo da empresa, cartão adicional da conta conjunta. Todos. Camila, posso perguntar por quê? Olhei para ele. Esse homem tinha visto meu pai construir tudo do zero, tinha visto meu pai crescer, prosperar, vencer, e tinha estado no enterro dele. Porque meu marido está usando dinheiro da minha empresa para viajar com a amante, e eu vou impedir que ele continue. Senhor. Márcio ficou sério. Senhor do céu! O senhor pode fazer? Posso. Os cartões estão vinculados às contas da empresa e à conta conjunta. E você é a proprietária da empresa e cotitular da conta conjunta. Legalmente, eu posso fazer o bloqueio. Então faz. Agora. Ele fez. Em 15 minutos, todos os cartões de Renato foram bloqueados. Corporativo, adicional, todos. Ele ficou sem acesso a nenhum centavo via cartão. Tem mais, senhor. Márcio. Me diz. Quero encerrar a conta conjunta. Ele hesitou. Encerrar? Camila, tem certeza? Absoluta. Quero transferir todo o saldo para minha conta individual. E quero a conta conjunta fechada. Isso vai impedir o Renato de acessar qualquer valor. Esse é o objetivo. Ele olhou para mim, e eu vi nos olhos dele uma mistura de pena e respeito. Seu pai ficaria orgulhoso. Meus olhos encheram de lágrima. Espero que sim. Ele fez. Transferiu 180 mil reais da conta conjunta para minha conta pessoal. E encerrou a conjunta. Quando saí do banco, Renato estava completamente sem acesso a dinheiro. Não sabia ainda, mas ia descobrir em breve. Dia 2. Empresa. Cheguei na construtora Oliveira às 8 da manhã. Minha empresa. A empresa que meu pai tinha construído tijolo por tijolo, suor por suor, sacrifício por sacrifício. A empresa que tinha construído nosso conforto, nossa segurança, nossa vida. A empresa que Renato achava que um dia seria dele. Reuni os 4 diretores na sala de reunião. Todos homens, todos mais velhos que eu, todos olhando para mim com surpresa. Eu raramente aparecia na empresa. Deixava Renato comandar, Renato decidir, Renato gerenciar. Erro fatal. Bom dia, senhores. Bom dia, Camila. Paulo, diretor de operações, falou pelo grupo. O Renato não tá? Renato está de férias. E vai continuar de férias por tempo indeterminado. Silêncio. Não entendi. Marcos, diretor comercial, se mexeu na cadeira, desconfortável. A partir de hoje, todas as decisões financeiras da empresa precisam da minha assinatura pessoal. Nenhum pagamento acima de 5 mil reais pode ser feito sem minha autorização prévia e por escrito. Nenhum. Eles se entreolharam. Camila, com todo respeito. Paulo começou cauteloso. O Renato é o diretor financeiro. Ele precisa de autonomia para... Ele não precisa mais. Porque ele não tem mais acesso às contas bancárias da empresa. Como assim? Marcos estava ficando pálido. Exatamente o que eu disse. As senhas foram alteradas.
Os cartões corporativos foram cancelados. A partir de agora, eu assino tudo, pessoalmente. Roberto, diretor de RH, pigarreou. Camila, o que está acontecendo? Olhei para ele, para todos eles. O que está acontecendo é que eu sou a dona, 100% das cotas. Esta empresa é minha. Meu pai construiu ela. Deixou ela para mim. E eu deixei vocês comandarem porque confiava. Mas as coisas mudaram. Agora quem comanda sou eu. Quem decide sou eu. Entendido? Silêncio total. Dava para ouvir a respiração pesada deles. Vocês obedecem ou procuram outro emprego. Simples assim. Ninguém se levantou. Ninguém procurou outro emprego. Ótimo. A reunião acabou. Eles saíram em silêncio. Eu fiquei ali, sozinha na sala de reunião, sentindo uma mistura estranha de poder e tristeza. Meu pai tinha me ensinado a ser gentil, educada, respeitadora, mas também tinha me ensinado que gentileza não é fraqueza e que na hora de proteger o que é seu, você não hesita. Dia 3. Fechaduras. Liguei para um chaveiro. Recomendação da vizinha, Dona Lúcia, uma senhora de 70 anos que morava 3 casas abaixo. Dona Camila, pode confiar no seu Osvaldo. Ele é profissional, discreto, não faz pergunta. Senhor Osvaldo chegou às 2 da tarde. Velhinho simpático, uns 70 e poucos anos, maleta de ferramentas, boné surrado. Boa tarde, dona. A senhora pediu um chaveiro? Pedi. Preciso trocar todas as fechaduras da casa. Todas? Todas. Porta da frente, porta dos fundos, porta da garagem, portão, todas. Ele coçou a cabeça, olhou para a casa, enorme. Posso perguntar por quê, dona? Pode, mas eu não vou responder. Ele deu uma risadinha. Justo. Vou precisar de umas 3 horas, tudo bem? Tudo. Ele trabalhou a tarde inteira, trocou cada fechadura, cada tranca. Quando terminou, me entregou um molho de chaves novas. Aqui, dona Camila, fechaduras novas, trancas de segurança. Ninguém entra aqui sem sua permissão. Obrigada, seu Osvaldo. Ele guardou as ferramentas, mas ficou parado, olhando para mim. Dona, não é da minha conta, mas seja lá o que esse homem fez para a senhora estar trocando todas as fechaduras da casa. Ele não merece segunda chance. Senti os olhos encherem de lágrima. Não merece mesmo. Então não dá. Homem assim não muda, só piora. Eu sei. Ele deu um tapinha no meu ombro, aquele gesto paternal, e foi embora. Fiquei ali, na porta da minha casa, segurando aquelas chaves novas, sentindo o peso delas, peso de decisão, peso de ruptura, peso de não ter mais volta. Dia 4. Cartório. Dr. Gustavo me acompanhou. Fomos juntos ao cartório, levar uma declaração que ele tinha redigido. O que é isso? Perguntei, lendo. Declaração de que Renato não reside mais no imóvel. Você assina, reconhece firma e fica registrado oficialmente que ele não mora mais na casa. Mas isso é verdade? Vai ser. Quando ele voltar e descobrir que não entra mais. Assinei. Reconheci firma. O documento foi registrado. Pronto, Dr. Gustavo disse, guardando as vias. Se ele tentar forçar a entrada, é invasão de domicílio, mesmo sendo marido. Ele pode me processar? Pode tentar, mas a casa é sua. Sempre foi, bem particular. Presente do seu pai antes do casamento, não entra em partilha. E agora você tem documento registrado dizendo que ele não mora lá. Juridicamente, você está protegida. Dia 5, guarda das crianças. Esse foi o dia mais doloroso, porque envolvia meus filhos, meus bebês, mas era necessário. Doutor, Gustavo entrou com pedido de guarda unilateral provisória. Os motivos eram claros. Exposição das crianças à situação inadequada sem consentimento da mãe. Viagem internacional com terceiro sem autorização adequada. Comportamento inadequado na frente dos menores. Exibição de afeto físico com amante. Pernoite em ambiente compartilhado com pessoa estranha à estrutura familiar. As provas eram irrefutáveis. Todas as fotos do Instagram. A juíza vai analisar em caráter de urgência, doutor. Gustavo garantiu.
Casos envolvendo menores no exterior têm prioridade. E se ela negar? Não vai negar. Olha essas fotos, Camila. Olha o que ele fez. Levou seus filhos para viajar com a amante. Qualquer juiz com um pingo de decência fica revoltado com isso. Ele estava certo. A juíza ficou revoltada. Soube depois que ela própria era mãe de 3 filhos e não tolerava esse tipo de comportamento. No 8º dia da viagem, enquanto Renato curtia os últimos dias em Orlando, o inferno dele começou. Eu estava em casa quando meu celular tocou. Número de Orlando. Era ele. Deixei tocar. 1 vez, 2, 3. Na 5ª vez, atendi. Alô? Camila! Ele estava gritando, desesperado. Oi, Renato. Como está Orlando? O que você fez? Fiz o quê? Meus cartões não funcionam. Nenhum. Tomei um gole do chá que tinha acabado de fazer. Quentinho. Perfeito. Que estranho. Não se faz de idiota comigo. Eu sei que foi você. Ah, os cartões. Sim, fui eu. Cancelei todos. Você fez o quê? Cancelei. Eles estavam vinculados à empresa. Minha empresa. E eu decidi que você não precisa mais de acesso. Ouvi ele respirando fundo, tentando se controlar. Camila, eu tô no exterior. Eu preciso pagar coisas. Hotel, comida, passeios. Paga com seu dinheiro. Eu não trouxe dinheiro. Eu trouxe os cartões. Problema seu. E o cartão da conta conjunta? Encerrei a conta. Não é mais conjunta. É individual. Minha. Silêncio. Longo. Carregado. Camila, você não pode fazer isso. Já fiz. Como eu vou pagar as coisas aqui? Não sei, Renato. Pergunta para Amanda. Ela parece estar aproveitando bastante a viagem, não é? Família Disney. Gostei da legenda. Mais silêncio. Esse ainda mais pesado. Como você viu isso? Ah, Renato. Minha voz saiu calma, controlada. Você realmente achou que ninguém ia me contar? Que ela ia ficar postando foto em rede social e eu não ia descobrir? Você me acha tão burra assim? Camila, eu posso explicar? Pode. Mas não agora, porque eu tenho coisas mais importantes para fazer. Aliás, sobre a empresa. Você está em licença não remunerada, indefinida. O quê? Você ouviu. Não volte para o escritório. Você não trabalha mais lá. Você não pode me demitir. Posso. Sou a dona. Faço o que quiser. Eu vou te processar. Processa. E eu mostro para o juiz como você usou o dinheiro da empresa para viajar com sua amante. Desvio de recursos. Crime. Ouvi um barulho abafado. Ele tinha socado alguma coisa. Você vai se arrepender disso. Não, Renato. Quem vai se arrepender é você. Quando voltar. Quando eu voltar, a gente vai acertar isso. Sim, a gente vai. Inclusive, sobre voltar. Não adianta tentar entrar em casa. Troquei todas as fechaduras. Você não mora mais lá. Silêncio absoluto. Você fez o quê? Troquei as fechaduras. A casa é minha, Renato. Sempre foi. Presente do meu pai. No meu nome. Você não tem direito legal a ela. E não entra mais. Ouvi a respiração dele ficar ofegante. E meus filhos? Nossos filhos, e eles vão ficar comigo, onde sempre deveriam ter ficado. Você não pode me separar deles. Eu não tô separando. Mas quem levou eles para viajar com a amante foi você. Quem expôs eles a essa situação foi você. Então agora você lida com as consequências. Camila. Desliguei. E pela primeira vez em dias, sorri. Um sorriso real, genuíno, satisfeito. Renato me ligou mais umas 10 vezes naquele dia. Não atendi nenhuma. Cada chamada rejeitada era uma vitória pequena. Ele mandou mensagens. Muitas. Camila, pelo amor de Deus, me atende. Eu preciso pagar o hotel. Eles vão nos expulsar. As crianças estão assustadas. Você não pode fazer isso. Vamos conversar como adultos. Não respondi nenhuma. Até que veio uma mensagem diferente. Era de Davi, do celular do Renato. Mãe, sou eu. O papai tá muito nervoso. O que tá acontecendo? Meu coração apertou.
Filho, tá tudo bem. Só uns problemas de adulto. Você e a Lara estão bem? Estamos, mas o papai tá gritando com todo mundo, até com a Amanda. A Amanda ainda tá aí? Tá. Ela dorme no quarto do papai. Respirei fundo, tentando controlar a raiva que voltou. Filho, vocês voltam em breve. Quando chegarem, a gente conversa, tá bom? Tá. Mãe. Oi? Eu te amo. As lágrimas vieram. Eu também te amo, meu filho. Muito. Soube depois, por Fernanda, que continuou me mandando prints, que Renato ligou para a mãe dele. Dona Sônia mandou dinheiro, R$ 5.000, para ele conseguir pagar o hotel e as coisas básicas. Ele remarcou as passagens. Conseguiu para 3 dias depois. Custou mais 2.000, também com dinheiro da mãe dele. No total, ele ainda ficou 10 dias em Orlando. 10 dias que deviam ser mágicos viraram um inferno. Porque não era só a questão do dinheiro. Era saber que eu sabia. Era saber que tinha acabado. Era saber que tinha perdido tudo. Soube também que Amanda largou ele. No 9º dia, ela postou um story. Último story da viagem. Estava no aeroporto, sozinha. Às vezes a magia acaba antes do esperado, voltando para a realidade. Renato ficou sozinho com as crianças nos últimos dias, sem dinheiro, sem amante, sem nada. As crianças me ligaram mais vezes depois disso. Mãe, quando a gente volta? Mãe, o papai tá triste. Mãe, eu quero ir embora. Eu tentava acalmar, explicar que era só mais um pouquinho, mas doía. Doía demais saber que eles estavam sofrendo por causa da burrice do pai. 15 dias depois do início da viagem, eles voltaram. Eu soube porque Renato mandou mensagem. Chegamos em Curitiba, vou para casa, precisa me buscar no aeroporto. Não. Como não? Chama um Uber. Eu não tenho dinheiro. Pede para sua mãe, ela já pagou o resto. Pode pagar mais um Uber. Camila. Não respondi mais. Ele chegou às 22 horas. Eu sei porque eu estava esperando. Não na porta. Na sala, luzes apagadas, olhando pela janela. Vi o Uber parar, um Corolla branco. Porta-malas pequeno, mal couberam as malas. Renato desceu primeiro. Mais magro parecia. Cansado. Barba por fazer. As crianças desceram depois. Davi ajudando Lara. Meu menino sendo homenzinho, cuidando da irmã. E então, ela desceu. Amanda. A vagabunda estava lá. Ele a tinha trazido de volta. Para minha casa. A raiva que eu sentia até então era nada comparada com o que senti naquele momento. Era fúria, pura, destilada, assassina. Como ele se atrevia? Como ele tinha coragem? Renato caminhou até o portão, colocou a chave. Não abriu. Tentou de novo. Forçou. Nada. Olhou para a chave, confuso. Olhou para o portão. De volta para a chave. Tentou a 3ª vez. Foi quando ele entendeu. Eu tinha trocado mesmo. Ele apertou a campainha. 1 vez, 2, 3, 4. Não atendi. Foi quando ele começou a gritar. Camila! Eu sei que você tá aí! Abre essa porta! Abri a janela do 2º andar. Só uma fresta. O suficiente para ele me ver. Oi, Renato. Bem-vindo de volta. Ele olhou para cima, o rosto vermelho. Por que a chave não funciona? Porque eu troquei todas as fechaduras. Você fez o quê? Troquei. Essa é minha casa. Você não mora mais aqui. Essa é minha casa também. Não é. A escritura tá no meu nome. Sempre esteve. E agora tem uma declaração registrada em cartório confirmando que você não reside mais neste imóvel. Vi o momento exato que caiu a ficha para ele. Você não pode fazer isso. Já fiz. Eu sou seu marido. Por enquanto, o divórcio já foi pedido. Foi quando Amanda, que tinha ficado quieta até então, falou. Renato, você disse que a casa era sua. É minha. Não é. Olhei para ela, para aquela vagabunda que tinha destruído minha família. Nunca foi, sempre foi minha. Presente do meu pai. Ele nunca teve nada. Nem casa, nem carro, nem empresa, nada. Ele trabalhava para mim. Morava na minha casa. Dirigia meu carro. Ele não tem nada.
Vi a cor sumir do rosto dela. Você mentiu para mim. Cala a boca! Renato gritou com ela. Foi quando Lara começou a chorar. Mamãe, mamãe, abre a porta! Meu coração se despedaçou. Desci correndo, abri a porta. Mas só para as crianças. Davi, Lara, entrem! Rápido! Eles correram para dentro, se jogaram em mim chorando. Mamãe, mamãe, mamãe. Eu sei, meus amores, tá tudo bem agora. Vocês estão em casa. Renato tentou entrar junto. Bloqueei com o corpo. Você não. São meus filhos também. São. Mas essa é minha casa e você não entra. Você não pode me separar deles. Eu não tô separando. Você pode ver eles, mas não aqui, quando o juiz determinar. Eu vou chamar a polícia. Chama. E fechei a porta na cara dele. Tranquei. Todas as trancas. Ouvi ele do outro lado, gritando, xingando, batendo na porta, ameaçando. As crianças estavam agarradas em mim, chorando. Mãe, por que o papai não pode entrar? Porque o papai fez coisas erradas, meu amor. E agora ele precisa morar em outro lugar. Mas ele é o papai. E vai continuar sendo, mas não mora mais aqui. As luzes dos vizinhos começaram a acender. Janelas se abrindo. Todo mundo olhando. Todo mundo vendo. O diretor financeiro da construtora Oliveira, o marido perfeito, sendo expulso da própria casa. Exceto que nunca foi casa dele. 15 minutos depois, a polícia chegou. Viatura estacionou na frente. 2 policiais desceram. O que está acontecendo aqui? Essa mulher tá me impedindo de entrar na minha casa, Renato gritou. Senhor, abaixa o tom. Quem é o proprietário do imóvel? Eu sou. Tem escritura? Silêncio. Abri a porta de novo. Só uma fresta. Oficiais, boa noite. Boa noite, senhora. A senhora é a proprietária? Sou. Tenho a escritura aqui se quiserem verificar. Mostrei. Eles leram. Senhor, a casa está no nome dela. Mas eu moro aqui há 12 anos. O policial mais velho, um sargento grisalho, suspirou. Senhor, morar em um imóvel não dá direito de propriedade, especialmente se nunca foi do seu nome. O senhor tem algum documento que comprove direito legal ao imóvel? Renato ficou mudo. Senhor, se o senhor tem questões de moradia para resolver, precisa fazer judicialmente. Nós não podemos forçar entrada numa propriedade privada só porque o senhor alega que morava lá. E meus filhos? Os filhos estão com a mãe dentro da casa, seguros e protegidos. Não há crime algum nisso. Meus filhos? Senhor, se continuar fazendo escândalo, vamos ter que conduzi-lo por perturbação do sossego. Sugiro que se retire e resolva suas questões familiares através dos meios legais adequados. Renato ficou parado ali, olhando para a polícia, olhando para mim, olhando para a casa que nunca foi dele. Amanda já tinha ido embora. Pegou um Uber e sumiu enquanto a polícia chegava. Esperta. Sabia quando pular fora. Isso não vai ficar assim, Renato disse, baixo, voz rouca de ódio. Vai sim, respondi na mesma calma. Você levou meus filhos para Disney com sua puta, usando o dinheiro da minha empresa, para se hospedar em hotéis caros, comer em restaurantes caros, fazer os sonhos dela. Enquanto eu ficava aqui sozinha. Você achou que ia voltar e ia estar tudo bem. Você errou. E agora você paga. Fechei a porta. Ouvi ele ficando ali mais alguns minutos. Depois passos, o portão abrindo, fechando. Ele tinha ido embora. Não tinha para onde ir. A mãe dele, Dona Sônia, morava num apartamento de 2 quartos, alugado, no bairro Alto. Bairro classe média baixa. Não tinha espaço. Soube depois que ele foi pro hotel. De novo, hotel barato dessa vez, próximo à rodoviária. 120 horas a diária. Quarto minúsculo, cama desconfortável, cheiro de mofo. O homem que ganhava 35 mil por mês, que morava numa casa de 2,8 milhões, que dirigia uma BMW de 650 mil, dormindo num hotel de 120 a diária. A queda tinha sido rápida e ainda não tinha acabado. Nos dias seguintes, a realidade começou a bater na porta de Renato com força total. Na segunda-feira de manhã, ele tentou ir trabalhar.
como se nada tivesse acontecido, como se fosse só mais um dia normal. Chegou na construtora Oliveira às 8h30, de Uber, porque o carro era meu. Entrou no prédio, cumprimentou o segurança como sempre fazia. Bom dia, seu Renato. Bom dia, Gilberto. Subiu para o 3º andar, onde ficava a sala dele. Diretor financeiro. Sala com vista, mesa de vidro, cadeira ergonômica importada. Sandra, a recepcionista, viu ele chegar. Ficou pálida. Senhor Renato? Bom dia, Sandra. Senhor, o senhor não recebeu o comunicado? Ele parou, a mão já na maçaneta da sala dele. Que comunicado? Ela engoliu seco. A senhora Camila enviou um e-mail na sexta-feira. O senhor está em licença não remunerada, por tempo indeterminado. Licença? Eu sou o diretor financeiro. Eu sei, senhor, mas a ordem veio da proprietária. Eu quero falar com ela. Ela não está. E pediu para avisar que qualquer comunicação com o senhor deve ser feita através do advogado dela. Renato ficou parado ali, no meio da recepção, com Sandra olhando para ele com pena, com outros funcionários começando a chegar, olhando, sussurrando. Meu computador. Foi recolhido, senhor, por ordem da dona Camila. O senhor não tem mais acesso aos sistemas da empresa. Minhas coisas. Sandra apontou para o canto da recepção. Uma caixa de papelão, daquelas de mudança. Estão ali, a segurança embalou tudo na cesta. Renato caminhou até a caixa. Abriu. Porta-retratos, canecas, alguns documentos pessoais, certificados emoldurados. 12 anos de carreira numa caixa de papelão. Senhor, o senhor precisa devolver o crachá também. Ele tirou o crachá do bolso. Aquele crachá que tinha diretor financeiro escrito embaixo do nome. Jogou na mesa de Sandra. Pegou a caixa, pesada, desajeitada, e saiu. Desceu de elevador segurando aquela caixa. Atravessou o saguão do prédio. Todo mundo olhando. Todo mundo sabendo. É o marido da dona. Ouvi dizer que ela expulsou ele de casa. Ele traiu ela, né? Com a secretária. Que vergonha. Saiu pra rua. Sol de setembro. Quente. Carregando aquela caixa. Sem carro. Teve que chamar Uber de novo. O motorista olhou a caixa. Mudança? Algo assim. Foi pro hotel. Subiu pro quartinho de 120. Colocou a caixa no chão. Sentou na cama. E, finalmente, pela primeira vez, chorou. Chorou porque tinha perdido tudo. Chorou porque não tinha nada. Chorou porque não sabia como tinha chegado ali. Eu soube de tudo porque Paulo, o diretor de operações, me ligou. Camila, o Renato apareceu aqui. E? Sandra deu o recado. Ele pegou as coisas e foi embora. Como ele estava? Silêncio. Destruído. Não senti pena. Não senti nada. Ótimo. Se ele aparecer de novo, chama a segurança. Ele não pode entrar. Entendido. Na terça-feira, Renato tentou resolver a questão do carro. Foi na garagem da empresa onde a BMW ficava. Tinha esquecido que o carro não ia estar lá. Eu tinha mandado buscar. Cadê a BMW? O segurança da garagem, seu Jorge, olhou para ele sem expressão. A senhora Camila mandou buscar na quinta passada. Disse que era dela. É meu. O documento tá no nome dela, senhor. Mas eu uso faz anos. Usando não é sendo dono, senhor. Renato ficou ali, na garagem vazia onde o carro dele ficava, exceto que nunca foi dele. Pegou o celular, me ligou, atendi, só porque queria ouvir. Cadê meu carro? Na minha garagem, onde sempre esteve. Esse carro é meu! O documento diz o contrário. É presente do meu pai, no meu nome, sempre foi. Camila, pelo amor de Deus, eu preciso do carro para trabalhar. Você não tem trabalho, você tá de licença. Eu preciso arrumar outro trabalho então. Arruma, mas vai de ônibus como todo mundo. Eu nunca andei de ônibus na vida. Então tá na hora de aprender. Desliguei. Ele ficou ali na garagem, sem carro, sem nada. Teve que descer a pé até a avenida, pegar ônibus. Lotado. Horário de pico. Gente empurrada, calor, suor. O diretor financeiro que nunca tinha andado de ônibus, aprendendo.
Na quarta-feira, aconteceu algo que eu não esperava. Davi me procurou. Era noite, depois do jantar. As crianças tinham voltado para a escola, eu tentava manter a rotina o mais normal possível. Mãe, posso falar com você? Claro, filho, vem cá. Sentamos no sofá. Ele ficou mexendo nas mãos, nervoso. O que foi? Mãe, por que o papai não pode morar aqui? Respirei fundo. Sabia que essa conversa ia chegar, mas não estava preparada. Filho, o papai fez coisas que machucaram a mamãe, e agora a gente não pode mais morar junto. Que coisas? Coisas de adulto, meu amor. Mãe, eu tenho 10 anos, eu não sou mais criança. Eu vi as coisas. Meu coração apertou. Que coisas você viu? Ele olhou para mim. Aqueles olhos castanhos sérios demais para a idade. A Amanda, no quarto do papai, no hotel. Eu acordei de madrugada para ir no banheiro. A porta estava entreaberta. Eu vi eles. Senti o sangue gelar. Viu o quê, filho? Vi eles, beijando e outras coisas. Coisas que a gente não faz com quem não é casado. As lágrimas vieram, sem controle. Meu filho, você não tinha que ter visto isso. Mas eu vi, e eu fiquei com raiva do papai, porque ele estava fazendo coisas erradas. E a Lara quase viu também. Eu fechei a porta rápido, mas ela quase viu. Davi, abracei ele, apertado. Eu sinto muito. Sinto muito que você teve que passar por isso. Mãe, eu não tô triste que ele não mora mais aqui. Eu tô triste por você, porque eu vi você chorar, muito, antes da gente viajar. Chorei mais. Eu tentei esconder. Eu sei, mas eu via, de noite. Você achando que a gente estava dormindo, mas eu ouvia. Você chorando sozinha na sala. Filho, o papai é errado, mãe, e eu não quero ser como ele quando crescer. Segurei o rosto dele entre as mãos. Você não vai ser. Você já é melhor que ele, muito melhor. Ele me abraçou de novo, e naquele momento eu soube. Eu tinha tomado a decisão certa, porque não era só sobre mim, era sobre proteger meus filhos, de um pai que não merecia o título. Na quinta-feira veio a primeira audiência. Dr. Gustavo tinha conseguido agendar rápido, casos de guarda com urgência. A juíza era a doutora Margarete Fontes, 50 e poucos anos, cabelos curtos, olhar firme. Conhecida por não ter paciência com o homem que faz besteira. Renato chegou com o advogado dele. Dr. Oliveira. Advogado barato, escritório pequeno, terno meio surrado. Era o que ele podia pagar agora. Eu cheguei com o Dr. Gustavo. Terno Armani dele, pasta de couro legítimo, aquela presença que impõe respeito. A audiência começou. Bom dia, juíza Margarete Fontes presidindo, processo número 023456789.2024.8.16.10.1. Pedido de guarda unilateral. Senhora Camila, o senhor é a requerente? Sim, meritíssima. E o senhor Renato, requerido. Ambos presentes com seus advogados. Vamos aos fatos. Dr. Gustavo se levantou. Meritíssima, minha cliente solicita guarda unilateral dos filhos menores, Davi, 10 anos, e Lara, 7 anos, pelos seguintes motivos. Ele abriu a pasta, começou a elencar. Primeiro, o pai levou os menores em viagem internacional sem autorização adequada da mãe. Senhor Renato, a juíza interrompeu. O senhor obteve autorização da mãe para viajar com as crianças? Renato se mexeu na cadeira, desconfortável. Obtive, meritíssima. Ela assinou a autorização. Senhora Camila, confirma? Confirmo, meritíssima. Mas assinei acreditando que era uma viagem em família. Meu marido me disse que eu não podia ir, mas não explicou por quê. Assinei a autorização porque confiava nele. Entendo. Continue, Dr. Gustavo. Segundo motivo, meritíssima. Durante a viagem, o pai expôs os menores à situação inadequada. Levou uma terceira pessoa, especificamente sua amante, para acompanhá-los na viagem. Esta pessoa pernoitou em quartos compartilhados, teve contato íntimo com os menores
e os menores foram expostos a demonstrações de afeto físico entre o pai e esta terceira pessoa. O senhor tem provas? Tenho, meritíssima. Doutor, Gustavo entregou as fotos, todas impressas, em alta resolução. A juíza pegou, foi passando, uma por uma, a expressão mudando a cada foto. Amanda com Davi, Amanda com Lara, Amanda e Renato de mãos dadas, Amanda e Renato se beijando. Família Disney. A juíza parou na última foto, olhou para ela por um tempo. Então olhou para Renato, e o olhar dela era de nojo. Senhor Renato, o senhor confirma que essas fotos são autênticas? Renato estava pálido. Confirmo, mas eu posso explicar. O senhor levou seus filhos menores de 10 e 7 anos numa viagem internacional, na companhia de uma mulher que não é a mãe deles? Ela é minha funcionária. Funcionária? A voz da juíza subiu. Funcionária que dorme no mesmo quarto que o senhor? Que beija o senhor na frente dos seus filhos? Que é chamada de família em rede social? Meritíssima, O senhor está ciente, senhor Renato, de que expor crianças a situações inadequadas, especialmente relacionadas à sexualidade adulta, pode configurar violência psicológica? Silêncio. O senhor deixou a mãe em casa, sem os filhos, enquanto levava sua amante para a Disney em família? E ainda postou em redes sociais? Eu não postei, ela postou. E o senhor permitiu. Na verdade, o senhor participou. Está em todas as fotos. O advogado de Renato tentou intervir. Meritíssima, com o devido respeito, meu cliente reconhece que cometeu um erro de julgamento. Erro de julgamento? A juíza o cortou. Levar uma amante em viagem com os filhos, expondo eles a essa situação, não é erro de julgamento. É falta de caráter, é falta de noção, é falta de responsabilidade parental. Ela se virou para mim. Senhora Camila, os menores presenciaram atos inadequados? Sim, meritíssima. Meu filho mais velho me contou que viu o pai com essa mulher em situação íntima. Ele tentou proteger a irmã menor, mas ele viu. A juíza fechou os olhos, respirou fundo. Senhor Renato, o senhor tem noção do trauma que pode ter causado em seus filhos? Meritíssima, não foi minha intenção. A intenção não importa. O resultado importa. E o resultado é que o senhor expôs seus filhos a uma situação completamente inadequada. Ela abriu o processo, pegou a caneta. Vou deferir a guarda unilateral provisória para a mãe. O pai terá direito a visitas quinzenais, por enquanto supervisionadas, até que se faça a avaliação psicológica completa dos menores e do genitor. Supervisionadas? Renato se levantou. Eu sou o pai deles. Sente-se. A voz da juíza ecoou na sala. O senhor é o pai deles, sim, mas é um pai que demonstrou péssimo julgamento. Até que se comprove que o senhor não vai expô-los novamente a situações inadequadas, as visitas serão supervisionadas. E ponto final. Renato sentou, destruído. Além disso, a juíza continuou. Defiro pensão alimentícia provisória no valor de R$ 8.000 mensais. 8.000! Renato gritou de novo. Eu não tenho esse dinheiro. O senhor tinha dinheiro para gastar R$ 87.000 numa viagem para a Disney. Certamente consegue 8.000 por mês para seus filhos. Aquilo foi dinheiro de onde, senhor Renato? Silêncio. Responda. De onde saiu o dinheiro para essa viagem? Da conta da empresa? Conta da empresa da sua esposa? Sim. O senhor usou dinheiro da empresa da sua esposa, sem autorização dela, para viajar com sua amante e com os filhos de vocês? Cada palavra era uma martelada. Eu sou diretor financeiro, eu tinha acesso? Tinha. Passado. Porque a senhora Camila já revogou seus acessos, correto? Ela não pode fazer isso. Ela pode sim. Ela é a proprietária, única, 100% das cotas. O senhor é funcionário. E, aliás, a juíza folheou alguns papéis. Vou determinar uma auditoria nas contas da empresa.
para verificar se houve apropriação indevida de recursos. Se houver, o senhor responderá criminalmente. Renato ficou cinza. Meritíssima, Acabou. A audiência está encerrada. Guarda unilateral para a mãe. Visitas quinzenais supervisionadas para o pai. Pensão de R$ 8.000. Próxima audiência em 90 dias para reavaliação. Retirem-se. Saímos de lá. Eu com a guarda dos meus filhos. Renato com um pedaço de papel, determinando que ele só podia ver os filhos quinzenalmente, com supervisão. No corredor, ele tentou falar comigo. Camila, por favor, não fala comigo. Qualquer coisa é através dos advogados. São meus filhos. São. E você teve 12 anos para ser um bom pai. Desperdiçou. Agora aguenta as consequências. Dr. Gustavo me guiou até o carro dele. Me levou embora. Longe dali, longe dele. Você se saiu bem, ele disse no caminho. Eu só falei a verdade. E a verdade destruiu ele, como devia. Nos dias seguintes, Renato tentou se reerguer. Tentou arrumar emprego. Mandou currículo. Muitos currículos. Mas Curitiba é pequena. O mercado é menor ainda. E a notícia já tinha se espalhado. É o cara que foi expulso de casa pela esposa. Aquele que levou a amante para Disney com os filhos. Ouvi dizer que desviou dinheiro da empresa. Ninguém queria contratar. Não alguém com essa reputação. Até que conseguiu. 3 semanas depois. Uma empresa menor, do ramo de construção também, mas infinitamente menor que a minha. Salário, R$ 12.000 mensais. Menos de 1/3 do que ganhava. Quando o senhor pode começar? Amanhã mesmo, ele começou. Porque precisava. Porque tinha que pagar a pensão de R$ 8.000. Porque tinha que pagar o hotel. Porque não tinha onde cair morto. Encontrou um apartamento para alugar. 2 quartos. Bairro Portão. Longe do Ecoville. 1.800 de aluguel. Fez as contas. Salário. R$ 12.000. Pensão. R$ 8.000. Aluguel. R$ 1.800. Sobrava. R$ 2.200. Para comer, se vestir, pagar contas, transporte. Tudo. Depois de anos ganhando 35.000, morando numa mansão, dirigindo BMW. A queda tinha sido devastadora. A primeira visita supervisionada foi 3 semanas depois da audiência. Aconteceu num espaço público. Parque Barigui, das 2 às 5 da tarde. Sábado. Eu levei as crianças. Renato chegou de ônibus. Uma assistente social estava lá, doutora Patrícia. 50 anos, séria, com prancheta e caneta. Bom dia, sou a doutora Patrícia. Vou supervisionar a visita. As crianças ficaram estranhas. Não sabiam como agir. Davi, Lara, vão, o papai está esperando. Eles foram, devagar, como se estivessem com medo. Renato se ajoelhou, abriu os braços. Meus filhos. Davi abraçou, mais rápido, formal. Lara hesitou. Depois abraçou também, mas soltou rápido. Vamos sentar ali? Renato apontou para uma mesa de piquenique. Eles foram. Eu fiquei de longe, no carro, vendo. A assistente social ficou perto, anotando tudo. Renato tentou conversar, perguntar da escola, dos amigos, da rotina. Respostas curtas, monossilábicas. Tá tudo bem na escola? Tá. E os amigos? Bem. Vocês estão com saudade do papai? Silêncio. Foi Davi quem quebrou o silêncio. Pai, por que você levou a Amanda para Disney? Renato ficou pálido. Filho, isso é coisa de adulto. Eu vi vocês, no hotel, fazendo coisas. A assistente social olhou para cima da prancheta, alerta. Davi, filho, eu posso explicar. Explica então. Por que você fez isso com a mãe? Renato não tinha resposta. Filho, adultos às vezes cometem erros. A mãe não comete. Ela cuida da gente. Sempre cuidou. E você? Você só trabalha e agora nem mora mais com a gente. Porque sua mãe me expulsou. Porque você mereceu. Foi Lara quem falou dessa vez. Minha pequena de 7 anos. Você foi mal com a mamãe e eu não gosto de você mais. E virou as costas.
Começou a andar de volta para onde eu estava. Lara, volta aqui! Ela não voltou. Davi ficou mais um pouco, olhando para o pai com aquela seriedade. Pai, a gente não confia mais em você. Você mentiu, você magoou a mãe, e a gente ama a mãe. Eu sou seu pai. Pai é quem cuida, quem protege, quem está presente. Você não é nada disso. E foi embora também. Renato ficou ali, sozinho na mesa de piquenique, com a assistente social anotando tudo, com os filhos indo embora. A visita tinha durado 15 minutos, de 3 horas programadas. Na semana seguinte, a auditoria começou. A juíza tinha determinado, e foi feita. Contador judicial veio na empresa, analisou tudo. Cada entrada, cada saída, cada nota, cada pagamento. E achou 87 mil hires saídos da conta da empresa, sem nota fiscal, sem justificativa, na data exata da viagem para Disney. Confrontaram Renato. Ele admitiu. Foi para a viagem, sim, mas eu ia repor. Repor com que dinheiro? Eu ia tirar do meu salário aos poucos. Senhor Renato, o senhor desviou 87 mil reais de uma empresa que não é sua. Isso é apropriação indébita, crime. Artigo 168 do Código Penal. Ele foi indiciado. Processo criminal, além do divórcio, além da guarda. Renato estava sendo destruído em todas as frentes. O divórcio foi finalizado 6 meses depois. Foram 6 meses de guerra. Renato tentando, argumentando, brigando, mas perdendo. Sempre perdendo. Ele alegou união estável. A gente construiu tudo junto. Dr. Gustavo rebateu com documentos. Tudo estava no meu nome antes do casamento. Casa, empresa, investimentos, presentes do meu pai. Ele alegou que tinha contribuído com o crescimento da empresa. Eu fiz ela crescer 30%. Dr. Gustavo rebateu. Como funcionário, recebendo salário, não como sócio, não tem direito a nada além do que já recebeu em salários. Ele alegou direito à moradia. Eu morei lá 12 anos. Dr. Gustavo rebateu. Na casa da esposa, bem particular dela, sem nunca ter contribuído financeiramente para a aquisição, sem direito. Ele perdeu tudo, todas as batalhas. A sentença final veio em dezembro de 2024. Eu estava lá, na sala de audiências, com Dr. Gustavo do meu lado. Renato estava do outro lado, com o advogado barato, magro, barba mal feita, olheiras. 6 meses tinham envelhecido ele 10 anos. A juíza entrou. Todos se levantaram. Podem sentar. Vou ler a sentença. Silêncio total. Processo de divórcio litigioso. Após análise de todas as provas, documentos e argumentos apresentados, decido. Quanto à dissolução do vínculo matrimonial, decreto o divórcio. O casamento está dissolvido. Quanto à partilha de bens, a casa localizada no bairro Ecoville, avaliada em R$2.800.000, fica com a senhora Camila, por ser bem particular recebido antes do casamento. As cotas da construtora Oliveira, 100%, ficam com a senhora Camila, também por serem bem particular, herança de seu falecido pai. O veículo BMW X5 fica com a senhora Camila, por ser presente anterior ao casamento. Os móveis e eletrodomésticos da residência serão divididos em 50% para cada parte. O Sr. Renato tem prazo de 30 dias para retirar sua parte. Caso não retire, será considerado abandono. Quanto à guarda dos menores, guarda unilateral para a mãe. O pai terá direito a visitas quinzenais, que deixam de ser supervisionadas mediante avaliação psicológica positiva. Quanto à pensão alimentícia, fica estabelecida em R$6.000 mensais, devido à mudança na situação financeira do genitor. Quanto aos danos morais, o Sr. Renato deverá pagar à Sra. Camila o valor de R$50.000 por danos morais, devido à exposição vexatória e humilhação pública causadas. Custas processuais e honorários advocatícios a cargo do requerido. É a sentença. Está encerrado. Renato abaixou a cabeça. Tinha perdido tudo. Casa, R$2.800.000, 0 para ele. Empresa, R$15.000 em valor estimado, 0 para ele. Carro, R$650.000, 0 para ele.
Filhos, guarda unilateral para mim. E ainda devia 50 mil de danos morais. Saí de lá com tudo. Ele saiu com nada. E Amanda? O que aconteceu com Amanda? Ela também não se deu bem. Tentou voltar para a empresa. 2 dias depois que Renato voltou de Orlando. Apareceu na segunda de manhã, como se nada tivesse acontecido. Sorrindo, cumprimentando. Bom dia, pessoal. Eu estava lá, esperando. Amanda. Ela se virou. O sorriso morreu quando me viu. Camila. Oi. Vem na minha sala. Ela veio, as pernas tremendo um pouco. Mas veio. Fechei a porta. Senta. Ela sentou. Amanda, você está demitida. O quê? Demitida. Por justa causa. Relacionamento inadequado com o superior hierárquico. Uso indevido de recursos da empresa. Conduta incompatível com o ambiente de trabalho. Você não pode fazer isso. Eu sou a dona. Eu posso fazer exatamente o que eu quiser. Eu vou te processar. Isso é assédio moral. Processa. E eu mostro para o juiz trabalhista as fotos. Todas. De você na Disney com o marido da sua chefe, com os filhos da sua chefe, usando o dinheiro da empresa da sua chefe. Vamos ver como o juiz reage. Ela ficou branca. E tem mais. A viagem custou R$87 mil, dinheiro da empresa, sem nota fiscal. Você participou, você se beneficiou, você é cúmplice de apropriação indébita. Eu não sabia que era dinheiro da empresa. Não interessa o que você sabia ou não. Você foi, você aproveitou, você é cúmplice. Ela começou a chorar. Camila, por favor, eu preciso desse emprego. Eu tenho contas para pagar. Deveria ter pensado nisso antes de foder o marido da sua chefe. Você tem 15 minutos para pegar suas coisas. A segurança vai te acompanhar. Ela saiu chorando. Pegou as coisas. Pouquíssimas coisas. Tinha só 2 anos de empresa. Saiu escoltada pela segurança. Nos dias seguintes, ela tentou arrumar emprego. Mandou currículo, fez entrevistas, mas sempre na hora da verificação de referências, ligavam para alguém. E a história chegava. É aquela que foi demitida por ter caso com o chefe. A que foi para Disney com ele e com os filhos. A que foi cúmplice de desvio de dinheiro. Ninguém contratava. A reputação dela estava destruída. 6 meses depois, soube que ela tinha saído de Curitiba. Foi para São Paulo, tentar recomeçar onde ninguém conhecia a história. Boa sorte para ela. 1 ano e meio depois, Renato estava completamente destruído. Morava num apartamento de 2 quartos no Portão. Alugado, mal mobiliado. Trabalhava na empresa menor, ganhando R$12 mil. Pagando R$6 mil de pensão. Pagando aluguel, contas, comida. Não sobrava quase nada. Ainda devia os R$50 mil de danos morais. Estava pagando aos poucos, R$500 por mês. Ia demorar anos. O processo criminal por apropriação indébita tinha resultado em condenação. 2 anos de prisão, convertidos em prestação de serviços comunitários e multa. Todo fim de semana, ele tinha que ir numa instituição prestar serviço. Limpando, organizando, fazendo trabalho braçal. O diretor financeiro que ganhava 35 mil por mês. Que morava numa mansão. Que dirigia BMW. Que tinha tudo. Varrendo o chão de instituição de caridade. As visitas com os filhos continuavam. Quinzenais. Já não eram mais supervisionadas, mas as crianças não queriam ir. Mãe, eu não quero ir na casa do pai. Por que não, Lara? Porque é triste lá. Tudo é pequeno, tudo é velho. E ele fica reclamando o tempo todo. Davi era mais direto. Mãe, o pai só fala mal de você. Diz que você destruiu ele, que você ficou com tudo, que você é má. Eu não gosto de ouvir isso. E vocês sabem que não é verdade, né? A gente sabe. A gente estava lá. A gente viu o que ele fez. Renato tentou me ligar algumas vezes, nos primeiros meses depois do divórcio. Camila, podemos conversar? Não. Por favor. Só 5 minutos. Não. Eu queria te pedir desculpas. Não quero suas desculpas. Camila, eu errei. Eu sei que errei. Mas isso tudo... Você foi longe demais. Eu fui longe demais? Você levou meus filhos para Disney com sua amante, usando meu dinheiro, da minha empresa.
E eu fui longe demais? Eu estava confuso, a gente estava mal, eu não pensei direito. Você teve 12 anos para pensar direito. Não pensou. Agora aguenta. Desliguei. Ele tentou mais algumas vezes. Depois parou. E hoje, 2 anos depois, minha vida é completamente diferente. Tenho 37 anos. Sou CEO da Construtora Oliveira, a empresa que meu pai construiu, que Renato achou que ia herdar por osmose, que achava que era dele porque trabalhou nela. Não era. Nunca foi. Sempre foi minha. A empresa cresce. Faturamento este ano, 80 milhões. Lucro líquido, 12 milhões. Tudo meu. Moro na casa do Ecovil, com meus filhos. Davi tem 12 anos agora. Lara tem 9. São crianças felizes, ajustadas, bem cuidadas. Mãe, você é a pessoa mais forte que eu conheço, Davi me disse no meu aniversário de 37 anos. Por que você acha isso? Porque você não desistiu. O papai fez uma coisa horrível e você não desistiu. Você lutou e ganhou. Abracei ele. Meu menino, meu homenzinho. A gente ganhou, filho. A gente. Lara também me abraçou. Mãe, quando eu crescer, eu quero ser forte como você. Você já é, minha filha. Você já é. O que eu aprendi nesses 2 anos? Aprendi que papel importa. Escritura importa. Contrato importa. Nome importa. Se não tá no seu nome, não é seu. Ponto. Meu pai sabia disso. Por isso colocou tudo no meu nome. Mesmo quando eu casei. Mesmo quando Renato pressionava. Por que as coisas não podem ficar no nome dos dois? Meu pai era firme. Porque são dela, sempre foram dela, sempre vão ser dela. E ele estava certo. Aprendi também que confiança, uma vez quebrada, não se recupera. Renato quebrou minha confiança. Não uma vez. Várias. Durante anos. Pequenas mentiras, pequenos desvios, pequenas traições, que culminaram na grande traição, a Disney. Aprendi que tem homem que não merece segunda chance, que não adianta perdoar, que não adianta tentar salvar, porque ele não quer ser salvo, ele quer ser conivente. E aprendi que no final, a gente só tem a gente mesmo, as pessoas vão embora, maridos traem, sogras ficam do lado dos filhos, amigos somem. Mas você? Você fica. Com você mesma, com sua dignidade, com seu valor, e é isso que ninguém pode tirar. 6 meses depois do divórcio finalizado, eu fiz algo que precisava fazer. Algo que fechou esse ciclo de vez. Levei meus filhos para Disney. Nós 3. Só nós 3. Reservei tudo com cuidado. Hotel bom, não o melhor, mas confortável. Ingressos para todos os parques. 12 dias. As crianças ficaram eufóricas quando eu contei. Sério, mãe? Sério? Mas não vai ser triste? Por causa daquela vez, segurei o rosto da Lara entre as mãos. Meu amor, aquela vez não conta. Aquela vez foi com o papai e com uma pessoa que não devia estar lá. Essa vez é diferente. Essa vez é nós 3, nossa família, nossa viagem. Fomos em março de 2025, 15 meses depois daquele pesadelo. O voo foi tranquilo, as crianças animadas. Eu nervosa, admito, com medo de que eles lembrassem. Com medo de que comparassem, mas não lembraram. Ou se lembraram, não mostraram. Chegamos em Orlando. Pegamos o ônibus do hotel. Check-in. Quarto com 2 camas de casal. Nós 3 ali. Mãe, a gente vai dividir quarto? Vamos. Por quê? Você queria separado? Não, eu quero ficar com você. Lara pulou na cama. Eu também, Davi admitiu mais quieto. É melhor assim. E foi. Passamos 12 dias incríveis, mágicos, reais. Magic Kingdom no primeiro dia. Vimos o castelo. As crianças ficaram maravilhadas. Mãe, é lindo. Tiramos foto. Nós 3, na frente do castelo. Eu, Davi, Lara, família. Fomos em todos os brinquedos. As crianças riram, gritaram, aproveitaram. À noite, assistimos os fogos de artifício. Música emocionante. Luzes explodindo no céu. Lara segurou minha mão. Mãe? Oi, meu amor. Obrigada por trazer a gente. Eu que agradeço por vocês existirem.
Ela me abraçou. Ali, no meio do Magic Kingdom, com os fogos explodindo, com a música tocando, minha filha me abraçou. E eu soube que tinha valido a pena. Tudo. Cada lágrima. Cada noite em claro. Cada batalha judicial. Tinha valido a pena. Porque eu tinha meus filhos, tinha minha dignidade, tinha minha vida de volta. Fomos no Epcot, no Hollywood Studios, no Animal Kingdom, na Universal, no Islands of Adventure. Fizemos tudo, vimos tudo, aproveitamos tudo. No último dia, estávamos cansados, mas felizes, sentados num restaurante, comendo hambúrguer. Davi olhou para mim. Mãe, essa foi a melhor viagem da minha vida. Melhor que... a outra? Ele não precisou perguntar qual outra. Muito melhor. Aquela nem conta. Aquela foi estranha. Essa foi... nossa. Foi, concordei. Foi nossa. Voltamos para o Brasil com as malas cheias de lembranças. Orelhinhas da Minnie para Lara. Sabre de luz do Star Wars para o Davi. Camisetas, canecas, fotos. Muitas fotos. Fotos de nós três. Sorrindo. Felizes. Família. Sem Renato, sem Amanda. Sem ninguém que não devia estar. Só nós. Do jeito que sempre devia ter sido. Hoje, quando olho para trás, ainda dói um pouco. Não vou mentir. 12 anos de casamento não se apaga assim. Tem memórias boas no meio das ruins. Tem momentos que foram felizes, antes de tudo desmoronar. Mas a dor diminui a cada dia. E o que fica é aprendizado. Aprendi a não confiar cegamente. Aprendi a proteger o que é meu. Aprendi que amor não é suficiente se não vier com respeito. Aprendi que casamento não é prisão. Você pode sair quando quiser. E aprendi, principalmente, que eu sou mais forte do que imaginava. A Camila de 2 anos atrás? Aquela que chorava sozinha na sala? Aquela que implorava para o marido explicar por que não podia ir na viagem? Ela morreu. No lugar dela nasceu uma outra, mais forte, mais esperta, mais consciente do próprio valor. Uma Camila que não aceita migalha, que não engole desaforo, que não fica quieta quando é desrespeitada. Uma Camila que meu pai ficaria orgulhoso. Filha, você tem a minha força. Nunca esquece isso. Não esqueci, pai. Nunca vou esquecer. Se você está me ouvindo agora e reconhece alguma parte dessa história na sua própria vida, quero te dizer algumas coisas importantes. Se seu marido te exclui de coisas importantes, presta atenção. Não é normal. Não é fase. É sinal. Se ele viaja sem você, sem explicação boa, investiga. Não é paranoia, é instinto. E instinto raramente erra. Se ele te faz sentir que você é sufocante, grudenta, paranoica, por querer atenção básica, ele está te manipulando, fazendo você duvidar do seu próprio senso de realidade. Se você descobrir que está sendo traída, que está sendo enganada, que está sendo feita de idiota, não chora só, não implora, não se humilha, age, protege o que é seu, protege seus filhos, protege você mesma. Porque no final das contas, você é a única pessoa que vai estar sempre do seu lado. Marido vai embora, família desaponta, amigos somem. Mas você? Você fica, com você mesma, com sua força, com sua dignidade, e ninguém pode tirar isso de você, a não ser que você deixe. Eu não deixei. Renato achou que podia me usar, me trair, me humilhar, e depois voltar como se nada tivesse acontecido. Achou que a casa era dele porque morava nela, que o carro era dele porque dirigia, que a empresa era dele porque trabalhava nela. Errou. Tudo era meu, sempre foi meu. Meu pai garantiu isso. E quando chegou a hora de escolher entre perdoar e lutar, eu escolhi lutar. Porque perdão sem mudança é permissão para continuar, e eu não ia dar permissão. Renato hoje está destruído. Financeiramente, emocionalmente, socialmente, ele perdeu tudo: casa, empresa, carro, família, reputação, liberdade, pelos serviços comunitários. Eu não sinto pena. Deveria? Talvez. Ele é o pai dos meus filhos. A gente teve história juntos, mas não sinto, porque ele escolheu.
Cada passo do caminho, ele escolheu. Escolheu trair. Escolheu mentir. Escolheu levar a amante na viagem com nossos filhos. Escolheu me excluir, me humilhar, me destruir, e eu escolhi me proteger. Se isso faz de mim a vilã na história dele, tudo bem. Cada história tem duas versões. E na dele, provavelmente sou a esposa vingativa que destruiu ele. Mas na minha história real, eu sou a mulher que se recusou a ser capacho, que lutou pelo que era dela, que protegeu seus filhos, que honrou a memória do pai que a protegeu mesmo depois de morto. E eu durmo bem à noite sabendo disso. Hoje, quando passo na frente do espelho, gosto do que vejo. Gosto da mulher que me tornei, mais forte, mais consciente, mais inteira. Renato não me destruiu. Tentou, mas não conseguiu. Porque eu sou filha do Antônio Oliveira, o pedreiro que virou empresário, o homem que construiu o império do zero, o pai que me ensinou que a gente não desiste. Filha, na vida você vai cair, muitas vezes, mas o que importa não é a queda, é se você levanta. Eu caí, pai, mas levantei, mais forte do que nunca. Se essa história tocou você de alguma forma, se você se identificou, se você conhece alguém passando por isso, deixa um like aqui embaixo. Se inscreve no canal, porque aqui a gente compartilha histórias reais de superação, de força, de mulheres que disseram não ao desrespeito. E comenta aí embaixo. Que horas você está assistindo? De qual cidade você é? Tá passando por algo parecido? Conhece alguém que passou? Porque essas histórias precisam ser contadas. Essas histórias precisam ser ouvidas, para que outras mulheres saibam que dá para sair, que dá para recomeçar, que dá para vencer. Eu venci. E você também pode. Obrigada por ouvir. Obrigada por estar aqui. Obrigada por fazer parte dessa jornada. E lembra sempre, você vale mais do que qualquer homem que te desrespeita. Você vale mais do que qualquer traição. Você vale mais do que qualquer humilhação. Você vale. Ponto. Não esquece disso. Nunca.